Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Amém? E graças a Deus, louve ao Senhor pela palavra de hoje, pela glória de hoje que vamos receber em o nome do Senhor Jesus. Diga, eu quero crescer na sabedoria do Senhor, do Espírito, em o nome de Jesus. A glória que vamos receber hoje vai fazer um bem enorme na sua vida. Vai trazer muita sabedoria para a sua vida. Nós vamos hoje começar um estudo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 1. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, verso 1, para que a gente venha crescer na sabedoria do Espírito. E assim diz o Evangelho da Graça em Gálatas, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, grife esse início, tá? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia. Veja que quem fez de Paulo apóstolo, é muito importante a gente meditar nesse início de leitura. Quem fez de Paulo apóstolo foi o próprio Cristo ressuscitado. Não foi nenhum homem, e nem tampouco ele se elegeu apóstolo. Então já podemos entender aqui, que Paulo não se fez apóstolo, mas o próprio Cristo o fez apóstolo. Sendo assim, ele é o nosso apóstolo. Amém. E o único apóstolo da graça. Graças a Deus. Não existe outro. O meu apóstolo e o seu apóstolo é Paulo. Amém, igreja? Amém. Porque foi a ele que o Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, revelou o Evangelho da graça para os nossos dias. Não foi a nenhum outro. Que nos dias de hoje se auto-intitulou apóstolo. Se elegeu apóstolo da graça, sem ser. Não foi a esses homens, mas foi a Paulo. Paulo é o nosso apóstolo.
Diga, eu recebo essa palavra. Com isso, não estamos aqui, isso é bom falar, com idolatria, Paulo, mas procurando colocar cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Se Deus diz que foi a Paulo que ele escolheu para ser o nosso apóstolo, apóstolo aos gentios, então, que assim seja. Estamos de acordo. Amém, graças a Deus. Soberano é Deus. Não temos que discutir. Foi a Paulo que Deus deu os mistérios ocultos. Amém. Graças a Deus. E agora, por Deus, nos é revelado. Porque eu aqui não revelo nada para vocês. Eu apenas falo o que Paulo falou. Eu apenas falo aquilo que Paulo escreveu em 14 epístolas que chamamos de Evangelho. Amém. Evangelho da graça de Deus. O entendimento é por Deus. Isso aconteceu também com uma mulher chamada Lídia, fala o livro de Atos. Que Paulo pregava o Evangelho da graça, mas foi Deus que abriu o seu coração para entender o que Paulo falava. Foi Deus que iluminou os olhos daquela mulher. Então ele poderia pregar o dia todo, entrar pela noite, pela madrugada e no dia seguinte. Mas se Deus não desse o entendimento, não abrisse o coração daquela mulher, nada iria acontecer. Então, pastor Sandro não revela nada. Quem dá entendimento da graça é Deus. Eu apenas procuro passar para vocês o que está aqui. A palavra de Deus. Outra coisa. Se eu como pastor repito, atenção você que me ouve também, o que Paulo escreveu, o que Paulo falou, eu não sou um apóstolo. Eu não sou apóstolo da graça por causa disso. Quem é o apóstolo é ele. Porque eu estou falando algo que Deus deu a ele. Que Deus diz aqui no início, eu escolhi Paulo apóstolo. Não foi Sandro. Não foi fulano A ou B. Foi a Paulo. Paulo é o nosso apóstolo. E eu não posso usurpar o que Deus deu para ele. Esse título que Deus deu para Paulo. Amém. Eu não posso. E se você pensar com a mente de Cristo, depois de Paulo, vieram os discípulos dele. Tito, Timóteo, os colaboradores. E nós, hoje aqui. Não vieram, depois de Paulo, outros apóstolos. Vieram discípulos, colaboradores, pastores e bispos. Para ser mais objetivo, depois de Paulo, apóstolo é uma coisa que não existe mais. Não existe mais. Apóstolo era a pessoa que recebia direto de Deus a mensagem de Deus para ser colocada na Bíblia. E aquilo que era para ser revelado, Deus já revelou. Aquilo que era para ser escrito, já foi escrito. Tiago tem a sua epístola, João tem a sua epístola, Pedro tem a sua epístola e Paulo tem as suas 14 epístolas. Então aquilo que era para ser escrito já foi escrito. Aquilo que era para ser revelado já foi revelado. E nós precisamos entender tudo isso em nome de Jesus. E foi o próprio Senhor Jesus que escolheu os apóstolos. Quantos foram os apóstolos da lei? 12. Diga 12. 12. E o da graça? 1. Paulo. E quando Paulo fala de apóstolos, faz menção disso algumas vezes nas suas cartas,
ele está se referindo a ele e aos outros. É sempre assim. A ele e aos outros. Ele não está se referindo a outros que virão. Diga, eu tenho a mente de Cristo. O apostolado de Paulo, o ministério que Deus deu a Paulo, permanece até hoje. Amém? Amém. Sendo Paulo o nosso apóstolo. Diga, eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra de hoje, falando ao coração de muitos pastores que estão me ouvindo nesse momento. Há muito tempo eu já venho falando isso para vocês. Tempo de apóstolo já acabou. E Jesus já escolheu os que eram para ser escolhidos, para revelar aquilo que seria colocado na Bíblia. Esse ponto é muito importante, esse início de estudo. Há muitos homens, nos dias de hoje, se intitulando apóstolo, porque não aceita título de pastor. É muito pequeno. Ah, bispo também. Eu quero apóstolo. Eles querem ser idolatrados. E eles estão se denunciando naquilo que fala. Eu sou apóstolo para as nações. As nações são alimentadas por mim. Aquele pastor lá é apenas um carteiro, que fala aquilo que eu revelo. Quem revela é Deus. Quem dá o entendimento é Deus. E você, que se elegeu apóstolo, entenda, amado de Deus, eu te respeito, mas eu preciso combater o bom combate. Você só está repetindo o que Deus deu a Paulo. Você não está trazendo nada novo. Então, reconsidere, conserte o seu erro e passe a se chamar pastor ou bispo, porque apóstolo você não é. Não é. Esses que hoje falam que são apóstolos, é só questão de tempo. Vão passar a se chamar bispos e pastores. Vão corrigir esse erro. Porque no meio dessa turma toda tem pastor humilde, que vai reconhecer, eu errei e errei feio. Porque se Paulo é o apóstolo, eu não posso usurpar o título, a revelação que foi dada a ele, e dizer que é eu que revelo o evangelho para as nações. E até diminui pastores, na cara do próprio pastor. Eu já presenciei isso. Quem revela aqui a graça sou eu. O pastor aqui apenas dá um alimento para vocês, mas o meu é mais sólido. O alimento dele é menor, é mais fraco. Agora o meu não. O meu alimenta as nações. Aí o pastor fica ali diminuído, a igreja não tem mais respeito por ele, e parece que ele é um carteiro, que ele não recebe inspiração de Deus, que ele não é usado por Deus. Atenção, pastor, você é um ministro competente. A vida do Senhor Jesus Cristo ressuscitado está dentro de você, e Ele vai te dar entendimento daquilo que Ele revelou ao nosso apóstolo, ao meu e ao seu, Paulo. Ele vai te dar entendimento. Eu precisava falar isso porque agora há uma onda enorme lá fora de homens que não querem mais título de pastor, não querem mais título de bispo, é só apóstolo. Bom, prosseguindo, verso de número 3: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos o quê? Pecados. Marque essa parte, grife, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. De nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quem destruiu o pecado?
O Senhor Jesus Cristo. Diga, o Senhor Jesus Cristo. E o mesmo que destruiu o pecado foi o que te salvou. Glória a Deus. E o mesmo que salvou você foi o mesmo que destruiu o diabo. E tirou a lei da tua frente, da tua vida. E destruiu também o inferno. Amém. Está tudo destruído. Aí eu te pergunto, nisso tudo que eu estou te falando, o que foi que você fez nisso tudo para obter essas vitórias todas? O que foi que você fez? Nada. N-A-D-A, nada. Você não fez nada para ser justificado, você não fez nada para destruir o diabo, você não fez nada para ser salvo. Cristo fez tudo por nós. Foi Ele, ó. Está aqui. O nosso Senhor Jesus é o autor da nossa salvação. Foi Ele que derramou o seu sangue por nós. Amém. Então não é você hoje fazendo algo que vai colocar Deus dentro de você. Tem muito crente pensando desse jeito. Vou fazer algo externo para Jesus morar em mim. Vem, Senhor, vem morar em mim. E faz corrente de lá, faz corrente de cá, e faz campanha, achando que coisas externas vai convencer Jesus a morar dentro da pessoa. Agora sim, eu vou morar em você, porque a casa está limpa, porque antes estava suja, eu não ia entrar. Então, como você fez a corrente das 12 sextas-feiras, agora eu entro. Não, abençoado. Ele escolheu morar em você. Amém. Amém. Mais adiante vamos perceber isso. Deus vai nos dar o entendimento disso, a percepção disso. Foi Ele que te escolheu. Não existe nada que você faça que coloque Deus dentro de você, porque Ele mesmo se colocou dentro de você. Amém. Você já é santuário do Espírito de Deus. Paulo, em suas cartas, procura sempre confirmar isso para os gentios, para os predestinados da graça de Deus, que somos nós. Amém, igreja? Amém. Que coisa linda é nós termos esse conhecimento. Então, um pastor, muita atenção, um pastor que põe uma pessoa de joelhos e fala, você é uma pecadora, você é uma endemoniada, como já aconteceu com uma abençoada que eu conheço. Ela me falou isso há um tempo atrás. O pastor me colocou de joelhos, falou que eu era uma pecadora, endemoniada. Esse pastor não está pastoreando com conhecimento a ovelha de Cristo. Esse pastor não está pastoreando, segundo Jeremias 3,15, segundo o coração de Deus. Porque um pastor que pastoreia o rebanho de Cristo com conhecimento, ele diz, você já foi justificado dos seus pecados. Você já está perdoado dos seus pecados. Cristo removeu a transgressão, o pecado de Adão. Aquilo que Adão causou como prejuízo, como condenação, Cristo, através do seu sangue, removeu. Então, é necessário que o pastor pastoreie o rebanho de Cristo com conhecimento, segundo o coração de Deus. É profético isso, lá em Jeremias 3,15. Deus falando, olha, eu vou dar para o meu rebanho pastores que pastoreiem com conhecimento e inteligência. Amém. Então, um pastor que põe uma pessoa de joelhos e fala, seu pecador, esse pastor ainda não faz parte da promessa, que está lá em Jeremias 3,15. Porque aquele que pastoreia com conhecimento, lê para o rebanho de Cristo o que eu li agora, que através do Senhor Jesus, todos os nossos pecados foram removidos. Todos. Em o nome de Jesus. Recebo você nessa fé, nesse entendimento. Nós precisamos santificar a nossa vida, a nossa mente naquilo que Jesus fez. Você que me ouve agora, você tem que santificar a sua vida naquilo que Jesus fez por você. Jesus se tornou herdeiro dele. Você tem que santificar a sua vida nisso. Eu sou um herdeiro de Deus.
O Senhor Jesus te abençoou. Você tem que santificar a sua vida nisso. O Senhor Jesus destruiu o diabo. Você tem que santificar a sua vida nisso. Para não andar por aí perturbado com essas doutrinas de demônios, com essas doutrinas de macumba. Tem muito filho de Deus perturbado com essas igrejas que só pregam doutrinas de macumba. Banho de arruda, banho de sal grosso, atendimento em mesa branca. E antes da reunião, essa ex-bruxa, não é ex-bruxa, vai atender você. E ela vai revelar o significado desse barbante de 3 nós que apareceu na porta da sua casa. Não é ex-bruxa. É verdade, pastor, vou revelar sim. Então ela nunca abandonou o que ela fazia no passado. Ela ainda não está vivendo como nova criatura. As coisas velhas têm que ficar para trás. Essa ex-bruxa, como se referem muitos pastores, ela teria que estar lá dando a palavra de Deus, orientando segundo o Evangelho, e não segundo o que ela aprendeu lá atrás. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Porque a partir do momento que eu estou em uma mesa branca, dentro de uma igreja, e a pessoa chega para mim, o ex-bruxo, pois não, senhora, é que apareceu um barbante com 3 nós. Qual o significado? Olha, segundo a magia negra, segundo a bruxaria, porque eu conheço muito disso, eu vim de lá pequenininho, ó, isso aqui é isso, aquilo, a sua vida está amarrada. E eu até sei o que foi feito no despacho. Oferecido pipoca, frango assado, ameixa, aquela bem madurinha, não teve ameixa verde, só maduras. E vai falando uma porção de besteira. Então essa pessoa nunca largou o passado, ela continua refém do passado. Quem aqui tem a mente de Cristo para entender isso? Amém. Então nós temos que santificar a nossa vida no benefício da cruz. O diabo está destruído, Hebreus 2,14. Amém. E andar nessa vida com paz. Amém, meus irmãos? Feitiçaria é obra da carne, Gálatas capítulo 5. Então tem que ter esse entendimento. Não é demônio, é obra da carne. E por aí vai. Receba em você olhos iluminados. Aqui no verso 6, da primeira carta de Paulo aos Gálatas, Paulo entra no assunto que o fez escrever essa carta aos Gálatas. Os Gálatas estavam entrando em apostasia, em confusão. Eles estavam misturando coisas da graça com coisas da lei. E a graça não se mistura com lei. Sabe aquela pessoa que tem o conhecimento da graça, mas está andando com cabeça de lei? Isso é muito ruim. Você ter o conhecimento da graça e andar com cabeça de lei. Porque quando surgir as dificuldades, você vai começar a achar que é um demônio. Você vai começar a pensar, será que eu não tenho que fazer uma corrente? Porque essa situação não se resolveu até agora. Talvez eu estou precisando fazer uma corrente de 7 quintas-feiras. Tem que ser 7. E 7 sextas-feiras também. Porque o problema ainda não se resolveu. Ou seja, tem um conhecimento que é abençoado, que o diabo está destruído, mas com cabeça de lei. Porque deixou entrar ensinamentos da lei em sua vida. Aí está, a graça e a lei, está misturando as coisas. Aí está ali uma vida, como também estavam os Gálatas, que tinham conhecimento da graça, porque Paulo gerou eles para o conhecimento das coisas espirituais, porém com cabeça de lei já. Ô Paulo, deve ter demônio voando por aí, viu Paulo? Você falou que estava destruído, mas tem uns problemas lá em casa, está difícil de resolver. Será que não é diabo, Paulo? Aí já começa a cabeça de lei e o coração tendo o conhecimento da graça. Que isso não aconteça contigo em nome de Jesus. Amém. Porque isso já é um passo para você sair da graça.
para você se afastar daquilo que é divino, daquilo que é importante para você. Para quem não sabe e está me ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito pelo carinho da sua audiência. Para quem não sabe, a Bíblia se divide em duas alianças. Duas. Existe a aliança da lei que foi dada a Moisés, que constava de ordenanças e que vigorou até a cruz. Depois você pode ler Hebreus, capítulo 7, verso 18 e 19. Lá diz que a lei dada a Moisés, ela só vigorou até a cruz. E depois Paulo escreve a sua carta aos Romanos e diz: o fim da lei é Cristo. Não é verdade? O fim da lei é Cristo. E o pacto da lei, havia proibições. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque carne de porco é pecado comer. Não é verdade? O livro de Levítico traz várias proibições. Na lei você tinha que guardar o sábado, praticar sacrifícios, jejuns, vigílias, dia santo, guardar um dia específico, enfim. Assim era o pacto da lei. Porém, Cristo, ressuscitando, estabelece uma nova aliança, um novo pacto. A graça de Deus, algo melhor, algo novo para as nossas vidas. Um pacto no Espírito, onde tudo acontece no Espírito. Amém. Graças a Deus. Por exemplo, o nosso batismo, ele se deu no Espírito. Quando a gente não tinha conhecimento disso, eu e você, a gente se batizou nas águas. Porque a gente pensava, a gente achava que se banhando nas águas, os pecados seriam removidos. Porém, isso era provisório. Lá em Romanos capítulo 6, verso 3 e 4, fala que o nosso batismo aconteceu no Espírito. Cristo morrendo e ressuscitando, se deu o nosso batismo. E ele também nos dá essa clareza na primeira carta dele aos Coríntios, 12, 13. Depois você lê, apenas anote no seu caderninho de anotações. Que você já tem o Espírito do Senhor. Ele está unido ao seu Espírito. Você já está batizado. Há em você remissão de todos os pecados pelo sangue de Cristo. Amém? Amém. Diga, eu recebo essa glória, esse entendimento maravilhoso. Amém. Então, na graça, na nova aliança, tudo acontece no Espírito, como também a sua justificação foi no Espírito, a salvação, a sua unção, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21 ao 22, também fala sobre isso, você depois pode meditar em casa. Não é nada externo que hoje está fazendo a justificação, que está te salvando, que está te abençoando. Tudo já aconteceu pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo no Espírito. Nós estamos em um pacto onde tudo acontece no Espírito. Tudo. A fé tem que acontecer também dessa maneira. De dentro para fora. Você não precisa de nada externo. Sal ungido, terra ungida, manto, varinha, cajado. Nada externo. A fé é no Espírito. Aquilo que a boca fala, a boca chama a existência e o milagre acontece em nome de Jesus. Tudo é no Espírito. Diga, eu recebo esse entendimento. E a mais pura verdade. Eu nunca vi Daniel na cova dos leões fazendo corrente e nem pegando terra ungida para sair de lá. Ele confiou no Senhor. Amém. Eu nunca vi Sadraque, Mesaque e Abidnego fazendo campanha ou pedindo para o pastor um pacotinho de sal grosso para sair da fornalha de fogo. Eles não fizeram nada disso. Eles confiaram no Senhor. Então tudo
fé, é pela confiança no Senhor. E veja que esses homens já viviam esse entendimento, hein? Eu nunca vi um Daniel, aquele que foi lançado na cova dos leões, fazendo corrente, fazendo campanha, fazendo isso, fazendo aquilo, pegando isso, pegando aquilo, para sair do problema. Graças a Deus por esse evangelho, viu? Somos bem-aventurados. Amém. Bem-aventurados. Através desse evangelho, hoje você tem um caminhar com segurança. É seguro o seu caminhar hoje. Você anda nessa vida para enfrentar as dificuldades dessa vida, mas sabendo que é um abençoado, sabendo que é um filho de Deus. Eu estou passando por esse problema, mas não existe nenhum demônio na minha vida, porque quem mora em minha vida é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que está dentro de mim. Essa situação é temporal, passageiro. Eu vou superar isso rapidinho, em nome de Jesus. Você passa pela situação, você enfrenta a dificuldade, mas sabendo que é filho de Deus, herdeiro de Deus, abençoado. Mas quando tu não tinha esse conhecimento, não era assim. Você cismava com tudo. Deve de ter um olho grande na minha vida, deve ter uma macumba feita, alguma coisa feita. Essa vizinha deve ter inveja de mim, é por isso que a minha vida não vai para frente. Ah, esse olho grande, está amarrado o olho grande. E você tacava uma foto com um olho bem grande na porta da sua casa. Isso aí é para você, vizinha, olhuda. Não quer dizer, por falta de entendimento o povo sofre, por falta de conhecimento o povo sofre. Bem-aventurados somos nós, abençoados. Hoje você anda com essa certeza, eu sou um abençoado, sou mais que vencedor. Amém? Amém. Vamos ler agora o verso 6 do capítulo 1 de Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Vai vendo, hein? Me admira, ó Gálatas. Vocês estão saindo do caminho certo e pulando para um caminho errado, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de quem? De Cristo. Segundo o verso 6 e 7, não há outro evangelho. Abençoados. Paulo diz que só existe um. Aquele que ensina que Jesus morreu por você, que fez tudo por você, que destruiu Satanás, que abençoou você para sempre, que justificou você para sempre. Paulo aqui está dizendo, Gálatas, só existe esse evangelho. Esse outro aí que vocês estão caminhando nele, vai trazer perturbação, porque vai trazer à tona que vocês são pecadores, que vocês são endemoniados, e que tem que fazer tudo de novo. Aquilo que Jesus fez por nós não é para a gente fazer de novo. Não é para a gente andar mais em sacrifícios, para sermos abençoados, porque abençoados somos para sempre. Amém. Oséias 6,6 fala algo lindo, que o nosso Deus, já naquela época, já não estava mais se agradando dos rituais da lei. Eu não quero mais sacrifícios, eu quero conhecimento para o meu povo. Eu quero o meu povo aprendendo a minha palavra e não mais sacrificando. Mantenha a sua mão aqui e vamos a Oséias, capítulo 6, verso 6. Por favor. Rapidinho. Olha só. Oséias, capítulo 6, verso 6. E diz assim, ó. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Então já naquela época, naquele tempo, os rituais da lei já não estavam mais agradando a Deus. E veja o que esse mesmo Deus diz antes, em Oséias capítulo 4, verso 6.
o meu povo está sendo o quê? Destruído, porque lhe falta o conhecimento. O povo está sendo destruído porque falta sacrifício? Não, porque falta conhecimento. E nos dias de hoje, essa é uma grande realidade. O povo está sofrendo porque falta o conhecimento. A palavra de Deus. É mais pregado sacrifício nas igrejas do que a palavra de Deus. Não é verdade? Que a pessoa tem que sacrificar para ser abençoado. Prosseguindo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. A igreja passa a sofrer, o povo passa a sofrer e ele também. Isso está claro? Por falta de conhecimento, sofre todo mundo. Voltemos todos a Gálatas. Prosseguindo com o nosso estudo, a carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 1, versos 6 e 7. Uma vez mais o verso 6 e 7. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. É necessário e muito importante a gente refletir um pouco mais nessas duas evidências, no que estamos lendo. Você que me ouve nesse momento, se você abençoado está em um lugar chamado igreja, e tem coisas que se falam ali, que acontece ali, muita atenção, que deixa você perturbado, você está no outro evangelho. Que o apóstolo Paulo diz que traz perturbação. Porque o evangelho verdadeiro é o da graça, que diz que você é um abençoado, herdeiro e mais que vencedor, e abençoado para sempre. Amém. E que através do sangue do Senhor Jesus, você já foi justificado. É justamente o evangelho da graça que traz o quê? Paz, segurança, tranquilidade. Há muitas pessoas lá fora que estão perturbadas por conta desse outro evangelho. E são pessoas que não ficam em lugar nenhum. Primeiro ponto a se pensar. Ela vai para a igreja. Bom, não aconteceu nada aqui, eu vou para uma outra. Chegando nessa outra igreja, não está dando nada certo na minha vida. Vou para uma outra igreja. E assim está muitas pessoas lá fora. Atrás da bênção. Perturbadas. Sai de uma igreja, vai para outra, sai de uma igreja, vai para outra, sai de uma igreja, vai para outra. Isso é falta do verdadeiro alimento, a graça de Deus, que é a palavra predestinada para o nosso espírito. Amém. Porque quando você recebe o evangelho da graça, você se sente preenchido, confortado e certo da vitória. Graças a Deus. Você anda nessa vida em paz, tranquilo. Eu sou um abençoado, como eu falei agora há pouco. Há anjos ministrando a meu favor. O outro evangelho perturba tanto as pessoas que eles até ameaçam as pessoas. Com o diabo que Jesus já matou, já destruiu há mais de 2000 anos atrás. Se você não sacrificar, o diabo vai destruir os seus sonhos. Isso já é perturbação.
o diabo vai destruir os seus sonhos. Só quem sacrifica é abençoado. Amém, pessoal? É assim que eles expressam. Se você faz, Deus dá o carro, dá a casa. Se você não faz o sacrifício, Deus não te abençoa. Já o Evangelho diz que abençoado você está. Receba. Santifique a sua vida nesse conhecimento. Você que anda sacrificando, você que me ouve nesse momento, você já está perturbado. Porque cada vez você tem que fazer um sacrifício maior. Mais uma campanha, mais um sacrifício, mais uma corrente. Você já está passando pela perturbação. Porque é um negócio que não tem fim. Pare para pensar, abençoado de Deus. Quantas campanhas você já fez? Quantos sacrifícios você já fez? E nada tem acontecido na sua vida? Tenha piorado? Pessoas que deixam de comprar comida, tiram dos seus filhos para sacrificar. E por conta disso, a sua casa, você que me ouve, está cheia de problemas. Você está passando por problemas com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Porque o seu filho não aguenta mais, a sua esposa não aguenta mais, seu marido não aguenta mais, você pegar todo o seu salário, todo o 13º, tudo que você recebe todo mês e coloca ali como sacrifício. Acreditando você que é dessa forma que Deus quer que você venha proceder. Mas acabamos de ler e de aprender lá em Oséias 6,6. Deus não quer sacrifício, Ele quer que você cresça no conhecimento e no amor dEle, amém, na graça dEle, abençoado. E se você parar para pensar, a cada semana há sempre uma campanha nova. Assim é o sistema religioso. Há sempre uma campanha nova, uma corrente nova, um sacrifício a ser feito. Acaba uma campanha, entra uma outra. Termina a campanha da porta, se dá início à campanha da chave. Termina a campanha da chave, começa a campanha do martelo ungido. Termina a campanha do martelo ungido, começa a campanha da terra ungida. Termina a campanha da terra ungida, começa a campanha da vara ungida. Termina a campanha da vara ungida, começa a da fronha ungida. Parece mais um armazém de construção. Parece mais um supermercado, uma feira. Não é verdade, abençoados? Começa uma campanha, depois dá início a outra. Termina um sacrifício, aí a pessoa tem que fazer depois um novo sacrifício. E sempre um sacrifício maior. Porque aquele não foi o seu tudo. E quando o marido, ou a esposa, ou o filho reclama, a pessoa chega para o pastor: pastor, meu marido está reclamando, viu? Ele não está gostando de eu estar aqui sacrificando, não. É um endemoniado ele. A minha esposa não está gostando da situação, não, porque eu deixei de comprar leite para os meus filhos para colocar tudo no altar. Ah, é? Ela é endemoniada. E vou lhe dizer mais: se ela ficar falando muito da igreja, que você não tem que dar tudo, larga dela e casa com a mulher de Deus aqui da igreja, que sacrifica igual a você. Eu conheço pessoas que hoje estão convertidas no nosso ministério, que passaram por isso. Que o pastor orientou desse jeito. Ela não está concordando com você aqui na igreja, sacrificando, larga dela e casa com a mulher de Deus, porque ela é endemoniada. Isso é um absurdo. Aí eu pergunto: qual o valor que tem a corrente da família na quinta-feira? Nenhum. É uma contradição, né? Pelo fato da mulher não concordar, do marido estar sacrificando, ele pede para a mulher, pede para o marido largar a esposa. Larga ela, demoniada. Declaro olhos iluminados na vida de todos. Amém. Mais adiante o apóstolo Paulo fala que se a gente vive esse ritmo,
sacrifícios, vive uma vida atrás de objetos, campanhas, correntes. Você tem que pensar se você vai continuar agradando a homens ou se você vai tomar a decisão de agradar a Deus. Porque você não vê na Bíblia essas coisas. Você não vê na Bíblia Vale do Sal. Você não vê na Bíblia a campanha da vassoura ungida. Você não vê na Bíblia a campanha do martelo da justiça, do tijolo ungido, do chinelo ungido. Você não vê essas coisas na palavra de Deus. Então, a pessoa que está vivendo esse ritmo, esses mandamentos de homens, as próximas evidências que Paulo lê para os Gálatas e que é para todos nós também, nos chama a atenção a tomar uma decisão, nos exorta. Paulo exorta com todo amor. Ou você é servo de Deus ou você é servo de homens. Não podemos servir a dois senhores. Diga, eu recebo esse entendimento. Em primeiro lugar tem que estar Deus. Glória a Deus. Se a paz e a justiça, abençoado de Deus, você que está no sistema religioso, campanhas, correntes, sacrifícios, não tem se manifestado em sua vida, isso significa que você está no evangelho que traz o quê? Perturbação. E que Paulo diz que não é evangelho. Não é evangelho. Mesmo que tenha um tecladista tocando uma música muito bonita, mas não é evangelho. E olha que nesses lugares tem muitos tecladistas que tocam bem e que cantam bonito. A questão, pastor, é que eu estou nessa igreja de sacrifício, eu vou para lá porque o pastor fala bonito. E também porque o estacionamento é bem grandão. Dá para botar muito carro lá. Então quer dizer que você vai trocar a verdade por causa de um estacionamento? Então quer dizer que você vai trocar tudo aquilo que Cristo fez por você, por um pastor que fala bonito, por um tecladista que canta uma música bonita? Por favor, em primeiro lugar, Deus e a sua palavra a teu favor. Em primeiro lugar, temos que colocar aquilo que Deus está me ensinando. Deus está me ensinando que eu não devo mais sacrificar. Em primeiro lugar, a vontade do meu Deus. E as coisas vão começar a acontecer. Mas essa é a realidade na vida de muita gente. Pessoas que trocam o conhecimento por causa do lugar. É porque aqui no sistema é tudo muito bonito. É ouro para lá, é prata para cá. O assento é muito confortável, é tudo muito bonito. O pastor fala bonito, o estacionamento é grande. Não podemos trocar a verdade de Deus por causa dessas coisas. Prosseguindo, verso 8. Gálatas capítulo 1, e assim diz: mas, ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o que? Anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, uma vez mais: se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Não receba. Paulo falou para os Gálatas: vocês não podem pensar que uma coisa que ultrapassa a graça de Deus seja evangelho. Evangelho, palavra, é aquilo que eu recebi do Cristo ressuscitado. Palavra mesmo de verdade é a palavra da graça, a nova aliança. Vocês não podem pensar que evangelho é algo que ultrapassa o que está escrito, como campanhas, correntes, vassoura ungida, sal, terra, manto, e essas besteiras todas que se dão aí fora. Você não pode pensar que isso é evangelho, porque isso ultrapassa o que está escrito. Não está na Bíblia, diga não está na Bíblia. E se não está na Bíblia, diga eu não creio, diga eu não recebo. Louve ao Senhor.
Não recebo. Verso 11 e 12. Estamos aqui para sermos servos de Cristo. Verso 10. Prosseguindo, verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de quem? De Deus. É bom que você seja respeitoso por todas as pessoas. Mas o mais importante é você respeitar a Deus e não ao ensino de homens. Paulo quer dizer aqui. Respeite todos. Mas o mais importante é aquilo que Deus ensina, aquilo que está na sua palavra. Você tem que ter prática com a palavra de quem? Diga de Deus. Você que tem praticado vale de sal, correntes, campanhas, torna uma vez mais a repetir isso, você está sendo servo de homens, porque ultrapassa aquilo que está na palavra de Deus. Está claro isso? Seguindo, verso 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então tudo que Paulo falou não era fruto da sua imaginação. Tudo que Paulo escreveu em 14 epístolas não foi ele que inventou. Então isso traz segurança para mim e para você. Estamos no caminho certo. E mais a mais, Paulo escreve a sua carta aos Romanos 1:17, que diz que a justiça do nosso Deus se manifesta no Evangelho da graça, de glória em glória, porque o justo vive por fé. Então, é no Evangelho da graça que o teu milagre vai acontecer, a paz no seu coração, a depressão vai se dissipar vivendo no Evangelho. Nas coisas que Deus deixou para a gente, e não na invenção do homem, nas coisas do homem. Isso é muito importante. Prosseguindo, verso 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Esse foi o período que Paulo não estava convertido ao conhecimento da graça. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo foi um homem muito zeloso ao judaísmo, à lei. Porém, quando recebe a revelação da graça, ele vira a página, como eu e você. Ele largou tudo, posição, admiração que as pessoas tinham, cargo, tudo, para viver para o Evangelho da graça. E eu recebo você que está me ouvindo, também entenda essa atitude. Porque não adianta estar num ambiente que você está sofrendo, que você está passando por uma perturbação. Eu recebo você aqui, vivendo o Evangelho da graça de Deus, que está sendo ensinado para você, amado, letra por letra, palavra por palavra. Recebo Deus abrindo o teu coração para o entendimento desse Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Paulo, quando recebeu a graça, foi até um momento, como que eu poderia dizer, assustador, como diz lá em Atos. Porque Jesus se apareceu para ele através de um facho de luz, né? E ele ficou até enfermo nos olhos, doente das vistas. Foi algo dramático, até que dramático, essa é a palavra mais correta. Até que dramático. Então, tudo que nós estamos aprendendo aqui é uma caminhada segura. Porque a palavra da graça, Paulo recebeu no terceiro céu paraíso, como diz também
a segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 12. Nós estamos no caminho certo. Glória a Deus. Por isso que nos traz segurança, em nome de Jesus. Prosseguindo, verso 15, muita atenção ao verso 15, tá? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua o quê? Graça. Diga, isso é predestinação. Por aqui já entendemos que antes de você nascer, você já tinha sido escolhido por Deus. Amém. Paulo entendeu isso. Entenda você também. Amém. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas Deus que nos escolheu. Quando a gente lê lá o livro histórico de João, capítulo 15, verso 16, o Senhor Jesus fala isso. Olha, foi eu que escolhi a vós outros. Não é vocês que estão me escolhendo ou me aceitando. Eu que aceitei a vocês. Amém. Tem muita gente passeando na ignorância. Eu recebo você em conhecimento, em nome de Jesus. Pare de passear na ignorância. Leia também depois Jeremias, capítulo 1, verso 4 e 5. Lá diz que o seu espírito já estava criado por Deus antes da fundação do mundo. Amém. O profeta Jeremias recebeu esse entendimento da parte do Senhor. Recebo você também, amado ouvinte, que me ouve nesse momento, tendo esta compreensão. Jeremias, capítulo 1, verso 4 e 5. Leia com atenção e recebo Cristo iluminando você, abrindo seu coração para esse entendimento maravilhoso. Verso, uma vez mais, o 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou para a sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Ele não consultou ninguém. Deus revelou e ele foi. Amém? Obediente àquilo que Deus passou para ele. Verso 17. Nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo, ele, antes de se apresentar aos outros apóstolos com a revelação da graça, ele preferiu se preparar melhor com tudo aquilo que recebeu de Deus. Espera aí, eu recebi muita coisa, palavras inefáveis. Eu preciso acomodar todo esse espiritual na minha mente. Eu preciso organizar tudo que Deus me revelou para que depois eu esteja diante deles. Isso serve de um ensinamento muito grande para todos nós. Hoje em graça. Deus está te dando o entendimento da graça, te revelando essa palavra. Fique quieto no início. Espere Deus te preparar mais, para depois você falar. Porque senão, as pessoas que estão lá fora no sistema podem confundir você. Então é sempre bom aquele que está novo na fé, no comecinho, participando da primeira reunião, da segunda, da terceira, né? Está no seu primeiro mês em graça, se preparar mais, procurar ouvir mais as mensagens, adquirir mais informações para entrar em campo, para evangelizar. Então Paulo precisou também desse tempo. Espera aí, eu vou me preparar melhor com tudo aquilo que Deus me deu, para quando eu chegar diante dos apóstolos, eles não me confundirem, para que não haja confusão em minha mente. Isso é muito importante. Declaro você também tendo esse entendimento. Alguns irmãos que chegam aqui e que se alegram com essa palavra, alguns querem logo, né, sair falando para todo mundo. Eu quero, sabe, evangelizar e fazer. Olha, pastor, calma. Não, porque a igreja tem que crescer, pastor, tem que vir mais irmão. Calma. Porque essa pressa pode prejudicar você.
As pessoas podem te confundir e tirar você daqui antes de você executar alguma coisa. Não é verdade? Então se prepara mais, para depois você evangelizar em um nome de Jesus. Sempre é bom. Verso 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Muita coisa Pedro aprendeu nesses 15 dias, hein? E a gente percebe isso na sua epístola. Palavras de Paulo sendo faladas por ele. Ensinamentos de Paulo saindo da boca de Pedro nas suas epístolas. Para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. Verso 19. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Então Paulo procurou proceder dessa maneira, se preparar, e falou: não minto, eu estou com a verdade, não encontrei o fulano A nem B, e entrou em campo. Amém? Amém. E ficamos por aqui. Essa é a primeira parte. Na próxima reunião a gente dá continuação a esse estudo de Paulo aos Gálatas. Graças a Deus, parte 2 teremos na próxima reunião, em um nome de Jesus. A todos vocês, eu declaro hoje sendo o melhor dia da sua vida, porque melhor do que hoje vai ser amanhã. Tchau a todos. Você é um abençoado. Graças a Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.